Senhoras e senhores, a Pop Norte volta hoje para fazer a resenha dos ensaios técnicos do Boi Bumbá Garantido que aconteceu no domingo e do Boi Bumbá Caprichoso que aconteceu na noite de terça-feira, os ensaios abertos e que foram transmitidos pelo canal da Crítica, pelo portal da Crítica e pelo canal do governo do estado do Amazonas. Bem, a Pop Norte assistiu às duas noites, vamos fazer as resenhas e vamos dar os nossos pareceres finais. Mas antes de fazer a nossa resenha, vamos dar um recado que demos nas resenhas dos anos anteriores, de que assistir pela TV não é a mesma coisa que estar em loco. Então a gente vai dar os nossos pareceres do que a gente viu, do que a TV A Crítica mostrou pra gente, certo? Bem, e começando com a resenha do Boi Bumbá Garantido, nesse ano percebemos já de primeira que ele vai trazer algo que deu certo no ano passado. Inclusive a entrada é algo que a gente percebe isso. Uma entrada exatamente igual, só mudando algumas coisinhas aqui e ali da entrada de 2025 do ano passado, que foi uma entrada sensacional, e esse ano também não deixa de ser igual. Repetindo coisas que deram certo, reformulando e trazendo de novo, é algo que o Boi Bumbá Caprichoso vem trazendo desde 2022, e o Boi Bumbá Garantido entendeu esse jogo e agora está trazendo nesse ano na entrada da sua noite de ensaio técnico. Só que uma coisa que não aconteceu no ano passado e nesse ano está acontecendo é este homem está voando. Davi Assayag, esse ano está sendo o melhor ano dele em anos, em pelo menos uma década de levantador de toadas. O que esse homem tá cantando é putaria, tá ligado? Davi Assayag tá cantando como nunca, com a voz cristalina, potente, com uma animação de estar cantando pelo seu boi de coração. E isso é perceptível. Então o Davi Assayag é um dos pontos altos desse ano e é muito bom ver o Davi de volta no jogo, mesmo com quase 60 anos, o homem tá aí na atividade. E ainda seguindo, temos uma das coisas que o Boi Bumbá Garantido fez no ano passado, que foi uma das coisas mais legais, que foi os resgates de toadas, que nesse ano inclusive trouxe o resgate da toada de vaqueirada do Tadeu Garcia, a nona evolução, para a evolução da vaqueirada, que é uma toada sensacional do nosso eterno Tadeu Garcia. E com isso, seguindo, nós temos a nossa primeira item, que é a Jevelin Mendonça, que nesse ano, Marcela Marialva, que vamos falar um pouco mais pra frente, vai ter uma oponente à altura. A Jevelin Mendonça, diferente do ano passado, como ela entrou há poucos meses, esse ano ela vem preparada e totalmente diferente da sua evolução do ano passado. Ela vem algo muito mais próximo da Marcela Marialva, aquela explosão, aquele furacão, aquele poder todo segurando o estandarte vermelho e branco. A Jevelin Mendonça esse ano, pelo menos no ensaio técnico aqui, foi algo surpreendente na sua evolução. A Jevelin Mendonça esse ano promete, tá? É um dos pontos fortes da apresentação do Boi Bumbá Garantido e que o Boi Bumbá Caprichoso tem que prestar bastante atenção nisso. E seguindo agora para nossa próxima item, a estreante, nós temos a Raira, a estreante substituta da maior sinhazinha do Boi Bumbá Garantido, pelo menos desses anos 2020 para cá, a Valentina Coimbra. Pode descansar tranquilamente, porque a Raira está honrando seu legado, fazendo uma evolução sensacional, uma beleza, uma singeleza, um passo cheio de graças. A Raira vai ser uma das maiores sinhazinhas do Boi Bumbá Garantido, já que ela veio do corpo de dança do Boi Bumbá Garantido. E novamente a Cid não vai ter vida fácil e a Raira tá na mira do campeonato do Boi Bumbá Garantido nesse ano. Inclusive, em coisas boas que aconteceram no Boi Bumbá Garantido nesse ano, foi a toada Pé Rechazada, que é uma toada muito boa, muito legal e que inclusive tem muita força dentro da arena, com esse momento que vimos com todos os itens dançando na direção da sua galera, inclusive até o Boi Bumbá Garantido fazendo o passo do Gara-Gara. Vai Francisco, vem Catirina, vem Sinhá, vem Gazumó, vem Alço. Novamente é mais um tiro certo dos nossos queridos coroatais.
uma toada muito boa, muito leve e que foi abraçada muito rápido pela galera do Boi Bumbá Garantido, e que novamente pode ter chance de ser a maior toada, a toada hit do ano desse Festival de Parintins 2026. Passando para toadas que são hits de 2026, nós passamos agora para a toada da lenda amazônica Camara, a lenda de criação do povo camaraiano. Temos que ver como é que vai ser isso em cima da alegoria, com tudo montado, mas o que vimos de corpo de dança para essa lenda amazônica aqui foi algo sensacional. A toada é muito linda, não entrou no nosso top 10, mas ao longo do tempo você vai escutando, você vai vendo o quanto essa toada é muito bonita, inclusive tocada no acústico. Mas o momento da lenda foi algo muito interessante, temos que ver quando a alegoria estiver pronta. Inclusive já temos algumas imagens, mas eu, sinceramente, dono da Pop Norte, evito de ver porque eu quero ver no dia da apresentação, certo? Mas a lenda amazônica Camara é algo muito bonito e algo muito esperado pelos torcedores do Bumbá Vermelho e Branco. E ainda falando de lendas amazônicas, nós vamos passar para a lenda do Pindalvo Miga, que foi outro momento muito bom. Novamente temos que ver como isso daqui vai ser executado com a alegoria dentro da arena, porque o que vemos no corpo de dança foi algo extremamente bonito e muito bom. Bem, Pindalvo Miga foi um dos momentos. Agora a gente passa para a evolução da Cunhã Poranga Isabelle Nogueira. Não sei se a Isabelle Nogueira trocou de coreógrafo, mas nesse ano a Isabelle Nogueira veio de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela veio forte, veio aguerrida, veio com passos muito bem marcados. Ela veio com coisas muito parecidas do que a Marciele Albuquerque sempre fez no festival. Então vai ser uma disputa com a Isabelle Nogueira jogando dentro do campo da Marciele. Pode-se ser o último ano da Isabelle Nogueira no item Cunhã Poranga. Ela vai botar tudo de si para trazer esse troféu para sua prateleira. E foi um dos pontos altos dessa noite de ensaio técnico do Boi Bumbá Garantido, certo? Então com isso a gente parte para a figura típica regional Coletores, que novamente Márcia Siqueira, a voz da Márcia Siqueira, a voz desse anjo, vem e canta numa das figuras típicas regionais mais gostosas trago pelo Boi Bumbá Garantido. E isso dentro da arena vai ser algo muito bonito. Eu ainda não vi a alegoria, como é que ela tá, como é que ela vai ser apresentada e que dia vai ser apresentado, mas o que foi cantado pela Márcia Siqueira aqui foi algo muito bom. Então é mais uma das coisas que nós temos que esperar como é que vai ser dentro da arena. Mas só o que vimos aqui no ensaio vai ser um ponto alto da noite do Boi Bumbá Garantido, certo? Falando em ponto alto, chegamos para a maior rainha do Festival de Parintins, pelo menos do ano passado para cá, que é a Lívia Cristina, que novamente vem arrasando os corações, arrasando o item, mostrando que ela não vai deixar essa coroa cair tão fácil ou tão cedo, com a sua evolução que é, cara, é sensacional. Não tem palavras para descrever a Lívia Cristina, que ela virou o que ela faz no item Rainha do Folclore. A Lívia Cristina é uma mulher irretocável, e se a Rainha Cleise Simas pelo menos tirar um pouquinho o pé ou dar aquela vacilada, a Cleise Simas vai levar o item novamente. E é isso aí que temos que dizer para a Cleise Simas. E agora nós vamos passar para o nosso agradecimento de João Paulo Faria. Bem, para quem acompanha o Festival de Parintins ou para quem acompanha algum dos itens, nós sabemos que no dia 2 de novembro do ano passado, o nosso querido JP, o amo do Boi Bumbá Garantido, infelizmente perdeu a sua irmã Ana Sol. E como essa perca foi um baque gigantesco para a família do João Paulo Faria, tanto as nações do Boi Bumbá Garantido quanto do Boi Bumbá Caprichoso abraçou muito o João Paulo Faria e o ajudou a pelo menos diminuir um pouco dessa dor que é perder alguém tão próximo, que é perder um irmão ou uma irmã. E nesse ano vai ser o primeiro sem a sua irmã dentro da arena. Então o João Paulo aproveitou esse momento do ensaio técnico para agradecer a sua nação vermelha e branca pelo carinho dado pelo João Paulo nesse momento difícil, nesse momento de perca que o João Paulo Faria passou, e por toda a sua família. E inclusive isso foi um dos momentos mais bonitos do ensaio técnico do Boi Bumbá Garantido, onde ele chamou todos os itens, inclusive Dona Maria Monteverde, filha do Lindolfo Monteverde, também estava aqui no meio. E isso foi um dos momentos bonitos da apresentação do Boi Bumbá Garantido. E com isso daqui a gente vai seguir para um dos momentos que é o mais esperado por mim, inclusive, que é
o ritual A Travessia das Cinzas. Eu espero muito ver como vai ser essa alegoria, porque como eu falei, eu não vejo alegoria, deixo pra ver no dia da apresentação. Mas eu quero ver muito como vai ser isso na arena, porque só a coreografia é algo poderoso que o Boi Bumbá Garantido tá trazendo para esse ritual. A Travessia das Cinzas vai ser um dos rituais apoteóticos do Boi Bumbá Garantido, ou talvez até rituais apoteóticos do Festival de Parintins dessa edição de 2026. O ritual A Travessia das Cinzas vai ser um ritual gigantesco e eu tô ansioso para ver isso, já que é uma das minhas toadas preferidas. E bem, essas foram as coisas que chamaram a atenção. Dando o parecer final do que vimos na apresentação do Boi Bumbá Garantido, o Boi da Baixa vai fazer aquela parada de reciclar coisas que deram certo, que não é algo criminoso, não é algo novo. O Boi Bumbá Caprichoso já fez isso, o Boi Bumbá Garantido também já fez isso no início dos anos 2000, com aquela sequência de anos extraordinários que eles fizeram. E nesse ano ele aprendeu a ser mais Boi Bumbá Caprichoso que o próprio Boi Bumbá Caprichoso. Então o torcedor azul e branco, o torcedor vermelho e branco, não se assuste se você vê algumas coisas que o Boi Bumbá Caprichoso fez nesse ano, o Garantido também fazer a mesma coisa na arena. Mas fora isso, o Boi Bumbá Garantido tá vindo atrás do bicampeonato, tá fazendo por onde, e se ganhar foi por merecimento, pois o que vimos nesse ensaio técnico foi um boi que quer ser muito bicampeão e não vai largar a mão disso, certo? Essa foi a resenha do Boi Bumbá Garantido. E agora passando pro ensaio técnico do Boi Bumbá Caprichoso, que também foi transmitido pelo portal do canal A Crítica, pelo canal A Crítica e pelo canal da Prefeitura de Parintins. Temos o ensaio do Boi Bumbá Caprichoso que aconteceu na noite dessa terça-feira. Bem, o ensaio do Boi Bumbá Caprichoso tem algumas coisas que temos que levar em consideração, tem algumas coisas que a gente tem que apontar, algumas coisas que vamos falar bem. Então a gente vai começar pelo começo, que foi a abertura do Boi Bumbá Caprichoso. Bem, o Boi Bumbá Caprichoso aprendeu com o Boi Bumbá Garantido a como fazer uma abertura apoteótica, potente e com muita força. Assim como o Boi Bumbá Garantido fez nas 3 noites do ano passado, que foi uma revolução para o festival, que era seguido da forma que o Boi Bumbá Caprichoso fazia desde 2022, sempre a mesma coisa, só mudando algumas coisas. O Garantido veio e mudou, fazendo esse modo aqui, que é um estilo muito mais festivo, muito mais folclórico, vamos dizer assim. O Caprichoso ele perdeu ano passado, e nesse ano ele meio que aprendeu com os erros e seguiu o Boi Bumbá Garantido, assim como o Boi Bumbá Garantido segue algumas coisas que o Boi Bumbá Caprichoso fez e veio dando certo desde 2017. O Garantido também faz, o Caprichoso veio e puxou o estilo de entrada do Boi Bumbá Garantido, e que foi super bem, porque aqui temos um dos pontos altos dessa noite de ensaio, que foi os medleys, com as toadas clássicas do Boi Bumbá Caprichoso, alguns mashups, algumas coisas que deram a sensação que passou realmente aquela imagem de o Boi Bumbá Caprichoso esse ano ele vai cantar o seu chão. E com isso, seguindo, vamos tirar o primeiro elefante branco dessa sala, que é o praticável, que é uma das coisas que tem muita reclamação. Algumas pessoas não entendem porque algumas pessoas acharam feio, inclusive eu achei que esse praticado, pelo menos nas noites das apresentações, se for trazer mesmo, que traga ornamentado, que traga mais bonito, porque um pedação desse de madeira e com rodinhas talvez possa prejudicar o Boi Bumbá Caprichoso, mesmo que seja usado para ficar na altura do jurado. Mas enfim, muitas pessoas se incomodaram com esse praticado, mas eu entendo e não me incomodou. Eu achei que é algo muito inteligente do Boi Bumbá Caprichoso de se apresentar na altura dos jurados, algo que se fazia nos festivais passados, até mais ou menos 2006, 2007, só se tinha a cabine central, toda a apresentação era feita na cabine central, e com isso eram usados os praticados antigamente, até 2008, quando eles botaram as cabines laterais do lado do Caprichoso, do lado do Garantido, e os itens passaram a se apresentar nos 3 lados. Mas isso é algo que aconteceu no passado, deixou de ser usado e voltou esse ano, por isso do praticado ter voltado, e vai ser útil, mas que traga pelo menos com um pouco de ornamentos para não deixar o negócio tão grosseiro no meio da arena, que uma das preocupações é que isso possa prejudicar a organização do Boi Bumbá Caprichoso, mesmo que a gente saiba que esse quesito nunca é bem julgado direito, mas enfim. E ainda seguindo, numa dessas coisas que me agradou muito foi o fato da Marujada se apresentar
virada pelo menos um pedaço da apresentação de frente para a cabine de jurados. Isso para mim meio que soou enquanto eu tava assistindo como, olha caralho, estamos tocando aqui, não dá nota errada pra gente, tá ligado? Então isso eu achei muito legal, todo mundo virado, todo mundo tocando, todo mundo olhando diretamente para a cabine de jurados. Se for julgado e isso for virado pra frente dos jurados, vai ser melhor ainda, vai ser incrível, vai ser mais fácil de julgar a apresentação deles. Então é isso. Isso é um dos pontos altos, um dos pontos positivos da apresentação do Boi Bumbá Caprichoso nesse ensaio. Mas agora, seguindo, a gente vai para um dos pontos negativos e que eu já tinha falado antes, que é a evolução do Boi Bumbá Caprichoso. Assim, não me entenda mal, os atuais tripas do Boi Bumbá Caprichoso, eles já estão aí há quase 10 anos. O Alexandre Azevedo, agora temos a nova geração, que é o novo menino, que acabei esquecendo o nome, que tá evoluindo no Boi Bumbá Caprichoso desde o ano passado. Só que tenho que dizer que o Boi Bumbá Caprichoso, desde que o saudoso Marquinhos saiu da evolução do Caprichoso, a evolução do boi ficou muito ruim. Ficou muito pesada. Parece que o tripa, ele não tem um repertório de movimentos para fazer no boi. Então é sempre aqueles movimentos repetidos. Ele sempre fica com aquele gira, aí joga para cima, aí joga pro lado, aí para, ajeita o boi, aí mexe um pouquinho o pescoço. E isso volta na segunda parte da música. Parece que o boi tá pesando 50 quilos e isso fica muito repetitivo. Isso, inclusive, foi uma das coisas que eu falei no festival de 2024. Eu acho que, se eu não me engano, foi num vídeo da Pop Norte de impressões dos ensaios técnicos, um dos primeiros vídeos que eu fiz, falando sobre a evolução do Boi Bumbá Caprichoso, que isso poderia tirar pontos, e dito e feito, isso aconteceu. O Boi Bumbá Caprichoso perdeu em evolução pro Boi Bumbá Garantido, e esse ano possa ser que aconteça de novo, pois os movimentos do Boi Bumbá Caprichoso andam muito repetitivos, muito duros e muito pesados. E como você está sendo julgado agora na direção dos jurados, isso fica muito mais perceptível. Então atente-se nos movimentos, pois isso pode perder décimos preciosos no quesito Boi Bumbá evolução. E seguindo, a gente vai para a figura típica regional do Boi Bumbá Caprichoso, que é uma figura típica que eu achei muito boa. Duas toadas preferidas minhas, só que eu achei que foi muito corrido e é algo que o Caprichoso geralmente vem fazendo com toadas que são muito boas. Mas isso é algo que a gente deixa para discutir depois. Essa figura típica regional foi algo muito interessante e também é algo muito engraçado, porque como a figura típica regional são os brincadores de bois e todo o universo do Caprichoso, eles trouxeram o boi de rua para essa figura típica regional. Inclusive trouxe o boi de rua para a arena, trazendo um monte de pessoas andando em círculos em grupos. Não sei como um jurado vai interpretar isso, se vai ser algo bonito, estético, como vai ser isso dentro da alegoria, ou em cima da alegoria, ou em volta da alegoria. Não sei como eles vão julgar isso, mas eu temo que esse tanto de pessoas aglomeradas tire alguns décimos do Caprichoso. Inclusive, esse aglomerado de pessoas não é algo novo. Em 2005, o Boi Bumbá Caprichoso também fez algo semelhante, com uma figura típica regional que trazia o clima de festa junino, mas como o Boi Bumbá Caprichoso estava uma bagunça gigantesca em 2005, ele literalmente abriu a porteira do bumbódromo e deixou várias pessoas brincando soltas dentro da arena. Mas isso na época foi algo meio que inédito e meio que maluco, tá ligado? Então você consegue ver muitas pessoas aqui, deixa eu dar um zoom. Então você consegue meio que ver muitas pessoas aqui, um aglomerado gigantesco de pessoas, e ainda tinha mais gente para entrar. Eu recomendo vocês a procurarem essa noite e ver como foi caótica ela. Mas enfim, voltando, é algo para se ter atenção nesse número exorbitante de pessoas, mas é uma ótima figura típica regional do Boi Bumbá Caprichoso. E agora indo para um dos entes do Boi Bumbá Caprichoso, nós vamos para Marcela Marialva, a evolução da Marcela Marialva, que nesse ano temos a Jevely Mendonça muito próximo do que é a apresentação da Marcela Marialva, então não vai ser um ano muito fácil para Marcela, ela vai ter um embate muito grande, mas a Marcela Marialva ainda continua sendo
a dona do item. Ela é muito boa, ela é incrível, indiscutível. A Marcela Marialva revolucionou o item, já tá na história do item porta-estandarte como sendo a maior porta-estandarte desse festival de Parintins. Então não tem muito o que dizer para ela, só apenas que nesse ano vai ter um embate muito bom com a Jevene Mendonça, mas a Marcela Marialva é irretocável e isso que temos que falar dela. E ainda falando de coisas muito boas que aconteceram, o Boi Bumbá Caprichoso, nesse resgate de toadas antigas, ele trouxe a toada Sentimento Caprichoso de 2010, que é uma das toadas que mora no coração do torcedor do Boi Bumbá Caprichoso dessa geração dos anos 2000 pra frente. Inclusive é uma das toadas que eu gosto e um dos primeiros CDs de bois que eu tive na vida. Então essa toada foi um resgate maravilhoso que o Boi Bumbá Caprichoso fez e botou mais um peso de sentimento no tema do Boi Bumbá Caprichoso nessa noite. Então só que aqui a gente chega no maior problema do Boi Bumbá Caprichoso de no mínimo uns 3 anos pra cá, que é o repertório. A partir do momento dos povos indígenas, das coreografias dos povos indígenas, o Boi Bumbá Caprichoso resgatou quase que o repertório inteiro do ano passado. A gente tem que se atentar em alguma coisa. Temos que lembrar que o repertório do ano passado é de um álbum não muito bom do Boi Bumbá Caprichoso. É um álbum que foi trilha sonora de uma das derrotas mais traumáticas do Boi Bumbá Caprichoso dos últimos anos. E mesmo sem a derrota, esse repertório do ano passado do Boi Bumbá Caprichoso é um repertório muito ruim, muito fraco. Não tem toadas tão boas assim, toadas que sejam memoráveis. E trazer novamente essas toadas, tentar insistir nessas toadas nesse ano é um tiro no pé gigantesco e é uma das maiores ajudas que o Boi Bumbá Caprichoso pode oferecer para a vitória do Boi Bumbá Garantido nesse ano, que inclusive está com um repertório maravilhoso. E sabendo que isso daqui é um repertório de uma das noites, o torcedor do Boi Bumbá Caprichoso pode ficar receoso, porque talvez uma das noites sejam repletas dessas toadas que não são tão fortes e toadas que são do ano passado. Então são toadas que não têm tanta força com o torcedor azul e branco. Inclusive não foi só nesse momento, teve várias toadas do ano passado que foram tocadas, insistidas no ponto de descolar o Boi Bumbá Caprichoso do tema proposto nele, algo que é muito difícil o Boi Bumbá Caprichoso fazer. É mais comum a gente ver o Garantido fazendo isso, mas o Boi Bumbá Caprichoso, com essas toadas do ano passado, descolou do tema durante um pequeno momento e derrubou a galera, deixando a animação e a apresentação bem lá para baixo. Só que a apresentação só vai voltar a ter aquele fôlego de novo, aquela ânsia, aquela animação depois da Lenda Amazônica em Candeia. A Lenda Amazônica em Candeia a gente só vai ter a dimensão, já que vai ser uma alegoria ida para a mão do Alex Salvador, um dos maiores artistas da atualidade do Boi Bumbá Caprichoso. A gente vai ter dimensão dela quando ela estiver dentro da arena, mas o corpo coreográfico que fez essa lenda aqui no ensaio já está maravilhoso, muito bem ensaiado, muito interessante. Vai ser uma lenda gigantesca e vai ser uma surpresa, pelo menos esperamos que seja, dentro da arena. Então em Candeia é um dos momentos altos de alguma das noites do Boi Bumbá Caprichoso. E com isso a gente foi seguindo. Depois da apresentação da lenda em Candeia, a gente teve a Marciele Albuquerque, a Cunhaporanga do Boi Bumbá Caprichoso, que nesse ano vai ter novamente um duro embate com a Isabelle Nogueira, que nesse ano ela veio muito diferente, veio totalmente num estilo muito próximo da Marciele Albuquerque. Então a Marciele Albuquerque vai ter que lutar, vai ter que disputar com alguém que está jogando o seu jogo, o seu estilo de evolução. Então vai ser um bom embate. Talvez seja o último Last Dance para Isabelle Nogueira, já que talvez ela possa se aposentar esse ano, mas nada confirmado. Mas nesse ano a Marciele Albuquerque vai ter um bom trabalho para trazer o título para o seu item. Mas indo para a evolução da Marciele Albuquerque, a Marciele meio que corrigiu aquele erro de se preocupar muito com o próximo passo, mas deu para perceber em alguns momentos que ela ficou tensa antes de acertar o passo, principalmente quando um efeito do braço dela, ela girou, jogou, meio que deu para ver que ela deu uma desestabilizada assim na sua evolução, já que também é a primeira vez desde que ela entrou que ela vai ter que evoluir em cima de um tablado, então tem que se preocupar em não cair inclusive. Mas no total
a evolução da Marcely Albuquerque tá uma evolução interessante, tá uma evolução bacana, mas esse ano ela não vai ter vida fácil por causa da Isabelle Nogueira. Mas depois da evolução da Marcely Albuquerque, temos outro resgate com um dos maiores levantadores de toadas do Boi Bumbá Caprichoso, que é o nosso querido Edilson Santana, que trouxe Paixão Azul de 2007, uma das toadas que embalou o Boi Bumbá Caprichoso na vitória daquele ano, e foi na voz do Edilson e foi excelente. Poderiam ter dado mais tempo pro Edilson, já que ele é algo importante na história. É alguém que cantou o chão do Boi Bumbá Caprichoso, mas tivemos que contentar com o que tivemos. Mas enfim, uma ótima participação do Edilson Santana. E ainda em resgates dessa noite temos um grandíssimo resgate, que foi o medley que o Arlindo Cinco cantou no início dos anos 2000, virado dos anos 90, início dos anos 2000, que foi aquele medley que, cara, é incrível trazer essas coisas de volta. É algo que o torcedor do Boi Bumbá Caprichoso vem pedindo há muito tempo. A área musical do Boi Bumbá Caprichoso, pelo menos nos últimos anos, vem pecando, vem trazendo coisas que a galera não pede, vem fazendo coisas que, mesmo que a galera não goste, ele ainda insiste pra galera gostar, e a galera meio que abraça na força. Mas nesse ano finalmente trouxeram algo que é muito bom e que faz parte da história do Boi Bumbá Caprichoso. E passando desse momento, voltamos para mais uma lenda amazônica, que é uma das lendas mais esperadas e que acabou sendo notícia nessa semana dessa gravação desse vídeo, que foi a lenda do Curupira. Só que aqui não a lenda, mas sim a coreografia. O corpo coreográfico que fez a coreografia do Curupira foi algo sensacional. Eles estão muito precisos, muito diretos, coisas que nunca tinham sido feitas pela coreografia, pelo corpo de dança do Boi Bumbá Caprichoso. Mas nesse ano eles trouxeram algo novo, algo inédito, algo muito bom, e com certeza vai ser um dos pontos altos na noite de apresentação que ela vier. E inclusive isso é um dos resgates do Festival dos anos 2000, que é a coreografia ser do mesmo tema que o ritual ou a lenda da noite. E com isso a gente segue para a nossa item queridinha do Boi Bumbá Caprichoso, que é a Cleide Simas, rainha do folclore, que também não irá ter uma vida fácil, já que a Lívia Cristina tá vindo poderosíssima para ganhar mais uma vez no seu item. E a evolução da Cleide Simas começou dando um pequeno fio de esperança pra gente quando começou a tocar Pérola Menina, toada de 2003, um dos anos redentores do Boi Bumbá Caprichoso, só que voltou para sua toada de sempre, algo que é um erro da parte musical do Boi Bumbá Caprichoso. Mas indo para sua evolução, a Cleide Simas, ela fez a sua evolução de sempre, foi uma evolução muito boa, mas tem que se atentar que, como igual a Marcely Albuquerque, teve alguns momentos que a gente percebeu uma certa tensão, um certo medo, assim, já que ela estava evoluindo também em cima do tablado. Pode ser alguma coisa que vá tirar algum ponto, ou pode ser alguma coisa um pouco mais perigosa do que isso. Mas a Cleide Simas vai ter um bom embate com a Lívia Cristina para trazer a coroa e a realeza de volta. Mas fora isso, tem uma coisa que eu não entendi na evolução da Cleide Simas, que foi essa escada aqui, que só pegaram, levantaram ela, botaram em algum canto e tiraram a escada de novo. Pra que isso? Não sei, nem tudo precisa de explicação, porque é isso aí. Mas fora isso, nós vamos passar para o nosso próximo momento, que é o ritual Ferrão de Fogo. Esse é aqueles rituais que quem é muito fã de boi chama de ritual. Só vamos saber como ele vai se comportar quando trouxer a alegoria, trouxer a iluminação, tiver tudo certo. Mas esse é um ritual que, pelo que foi ensaiado aqui, vai ser aqueles rituais mesmo. Com toda a celebração, com tudo que é feito no ritual de verdade, vai ser posto em prática aqui, pelo menos que a gente viu no ensaio. Então é algo muito bom, é algo interessante de se ver, já que os rituais têm sido feitos nos últimos anos com uma passada e meia de toada. Então, sendo um ritual bem feito, trazer ele da sua forma mais pura e completa vai ser algo interessante de se ver. Então, com isso, Ferrão de Fogo vai ser um dos pontos altos da apresentação do Boi Bumbá Caprichoso. E falando em pontos altos, a gente vai para o nosso último momento, que é a evolução do Eric Beltrão. Evolução do Eric, que pelo menos nos últimos anos, desde 2023 para frente, tem sido o maior pajé do festival. Mesmo ganhando ou não no seu item, o Eric Beltrão vem fazendo história
no item pajé, tanto em indumentária como na sua própria evolução, no seu própria interpretação do que é ser um pajé. O Eric Beltrão continua irretocável, o seu corpo de dança que faz parte da sua evolução também é algo sensacional. Eu mal posso esperar para ver como vai ser o Eric Beltrão nas 3 noites que se seguem, já que no ano passado ele fez um ano irretocável, inclusive entrando para a história com a sua indumentária da última noite, que ganhou o prêmio Pop Norte, certo? Bem, um dos maiores problemas do Boi Bumbá Caprichoso não é alegoria, não é animação, não é iluminação e não é paixão do torcedor. Um dos maiores calcanhares de Aquiles do Boi Bumbá Caprichoso, inclusive a gente viu na noite de ensaio, é repertório. Eu não sei quem é que tá na linha de frente da área musical do Boi Bumbá Caprichoso, mas eu não entendo porque tanta insistência em trazer as toadas do ano passado para esse ano. Porque viu-se que no ano passado são toadas muito fracas, são toadas que não são boas, são toadas que foram trilha sonora de uma derrota traumática do Boi Bumbá Caprichoso, e trazer elas para compor pelo menos uma noite é um tiro no pé gigantesco. Dá para se perceber que a galera responde muito bem com as toadas que são mais antigas, com as toadas que fizeram parte da infância e da adolescência de muitos torcedores. Então esse medo de trazer essas toadas é algo que não dá para entender dentro do Boi Bumbá Caprichoso. Inclusive, uma das coisas que quem percebeu, que quem conhece da discografia do Boi Bumbá Caprichoso, mesmo que o tema seja o brinquedo que canta seu chão, com o Caprichoso querendo cantar sua história, a impressão que passa é que a história do Boi Bumbá Caprichoso começou de 2010 para frente. Porque as toadas mais antigas, mais antigas que ele trouxe foi a toada de 2007, fora o medley. Mas a toada mais antiga foi a toada de 2007, que foi cantada pelo Edilson Santana. Nem a toada de 2003, que é um dos anos mais redentores do Boi Bumbá Caprichoso, foi tocado inteiro. Foi apenas a intro para a toada de sempre da Cleise Simas, para ela evoluir. Então o Boi Bumbá Caprichoso, ele não sei se tem tempo agora, se já foi, agora é isso aí, tem que ver na arena. Mas o Boi Bumbá Caprichoso teria que rever essas toadas do ano passado, tirar e trocar por outras mais efetivas, porque isso pode derrubar a apresentação do Boi Bumbá Caprichoso. Toda a organização, toda a apresentação, tudo do Boi Bumbá Caprichoso é irretocável. É lindo, é bonito, e isso é um dos pontos fortes, é um dos pontos mais bonitos do Boi Bumbá Caprichoso, independente da gestão. Mas o maior problema que o Boi Bumbá Caprichoso tem hoje, e é um dos maiores problemas que ele pode trazer para a arena nesses 3 dias, é o repertório, certo? Tem que se tomar atenção com isso. O resto da apresentação foi excelente e é isso. É o que temos de parecer para a apresentação do Boi Bumbá Caprichoso e do Boi Bumbá Garantido, que fizemos também a nossa resenha. Essa foi a resenha dos ensaios técnicos do Boi Bumbá Caprichoso e do Boi Bumbá Garantido. Lembrando que teremos resenha das noites de apresentação do Festival de Parintins 2026. Só que a resenha da terceira noite, como eu ainda trabalho, pode sair um pouco depois ou alguns dias depois do resultado do boi campeão. Mas vai sair e podemos misturar uma coisa com outra, certo? Eu sou Marcel da Pop Norte, essa é Pop Norte, e é isso aí. Festival de Parintins 2026 é aqui na Pop Norte.